no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A greve dos servidores do INSS está chegando a 60 dias. O impasse levou o STJ, Superior Tribunal de Justiça, a marcar para o próximo dia 20 uma audiência de conciliação entre representantes do governo e dos servidores. A paralisação continua gerando prejuízos a segurados e beneficiários. Mais informações agora com o repórter Sátrio Salles. A greve dos servidores do INSS caminha para completar no dia 10 de setembro 2 meses sem uma solução para o caminho do fim do impasse. Sem diálogo entre a direção do INSS e as lideranças sindicais, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, agendou para o dia 20 deste mês uma audiência de conciliação. A corda ficou ainda mais esticada porque dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENAPES, acusam o governo de firmar um acordo com a entidade que não representa a maioria do funcionalismo do INSS. E por essa razão, a maior parte da categoria decidiu manter a paralisação. O governo considera, porém, que o acordo firmado é legítimo e, com base nesse entendimento, mandou circular um ofício, no qual aponta que passará a descontar os dias não trabalhados dos salários dos grevistas. O documento é assinado pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e pelo diretor de gestão de pessoas do Instituto, Roberto Carneiro da Silva. Logo após ser decretada, a greve se transformou em um conflito judicial e o STJ determinou que a paralisação se limitasse a 15% dos servidores do INSS, mesmo com a determinação para 85% dos servidores manterem as atividades. Os segurados e beneficiários veem os seus processos de pedidos de auxílio e aposentadorias parados ou desacelerados. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Mesmo com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, como relatou Sátiro Salles, impondo que 85% dos servidores mantivessem as suas atividades, a sensação que nós acompanhamos no dia a dia, com as queixas, reclamações dos segurados e beneficiários, é que a paralisação dos servidores do INSS atinge muito mais do que os 15% do corpo funcional que poderiam deixar as atividades de lado, cruzar os braços, mas pela lentidão no atendimento, nas respostas aos pedidos de benefícios como aposentadoria, auxílios, pensões, BPC e também salário maternidade, a interpretação que nós temos é que essa greve no dia a dia atinge muito mais da metade dos servidores do INSS, mesmo com a decisão do STJ determinando que 85% dos servidores mantivessem as suas atividades. As filas com pedidos de benefícios crescem a cada dia diante de um impasse que vem aí se arrastando há exatamente 2 meses. Uma greve, Marcos Furlan, que continua gerando muitos prejuízos aos segurados e beneficiários da Previdência Social. É lamentável que nós não tenhamos um caminho para se encontrar o bom senso para essa paralisação ser suspensa. Luzenor de Oliveira, a sensação que fica é que mesmo com essa greve tão longeva, com tantos prejuízos a milhões de brasileiros, a milhares de cearenses, Luzenor, todo mundo vai se acostumando, de uma certa maneira, com essa paralisação, sem que haja uma posição mais firme do governo e também dos deputados e senadores para um entendimento no sentido dos servidores voltarem ao trabalho. Eu imaginava, Marcos Furlan, que como a área da Previdência Social mexe com o interesse de milhões e milhões de brasileiros, só para você ter uma ideia, neste momento estão mais de 1.500.000 pessoas esperando uma resposta do INSS na área administrativa aos pedidos, aos requerimentos com solicitação de auxílios, aposentadorias, BPC e também do salário maternidade. Mas
essa sensibilidade não tem chegado ao coração das lideranças do movimento sindical, que insiste na briga por reposição de salarial e também numa reivindicação que é extremamente justa, realização de novos concursos para contratação de pessoal. O INSS tem hoje uma máquina administrativa pesada, cara, mas ao mesmo tempo deficitária do ponto de vista do quadro de pessoal. E essa sensibilidade também, Marcos Furlan, não chegou ao Ministério da Previdência Social e muito menos às lideranças parlamentares, tanto na Câmara e no Senado, quando todos deveriam se dar as mãos para buscar uma negociação que encontrasse, repito, um caminho para a greve ser suspensa. São 60 dias. Imagine você, ouvinte internauta, se com o funcionamento normal das agências do INSS, as reclamações eram diárias, as queixas sobre a lentidão eram permanentes, imagine agora. Como não está a situação dos segurados e dos beneficiários da Previdência Social. Semanalmente, eu tenho aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar o especial Caminhos da Aposentadoria, com dedicação 1 hora aos sábados, entre 7 e 8 horas da manhã, com informações, orientação e esclarecimento aos ouvintes internautas que nos mandam dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social. E uma das principais perguntas, uma das dúvidas mais frequentes é sobre a demora para o INSS responder aos requerimentos com esses pedidos. Se essa demora vai continuar, se é preciso entrar na justiça, e o professor e advogado Paulo Bacelar tem recomendado que, diante desse impasse da greve, da lentidão costumeira do INSS na análise desse processo, só resta um caminho para o segurado ou para a segurada: entrar na Justiça Federal e garantir os benefícios. Vamos continuar falando sobre esse assunto, Marcos Furlan, porque o Carlos Alberto traz a informação sobre o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que estuda mudanças no Ateste-Med, que é um instrumento instituído pelo governo federal para tentar facilitar a concessão do auxílio-doença. Mas nessa facilidade tem canais de fraudes e o governo prepara mudanças para justamente barrar as irregularidades. Carlos Alberto. O Ministério da Previdência Social prepara novas mudanças no Ateste-Med. O objetivo é combater fraudes e gastos com benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O Ateste-Med permite aos segurados apresentarem o pedido do auxílio-doença apenas com o envio da documentação médica pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS para análise à distância, sem a necessidade de passar por perícia médica presencial. Uma das medidas é reduzir o prazo máximo do auxílio-doença concedido por meio da ferramenta de 180 dias para 90 dias. Outra mudança a caminho que está sendo avaliada é para os casos em que o afastamento solicitado for superior ao prazo padrão para o trabalhador se recuperar daquela doença. De acordo com os estudos que estão sendo realizados, se esse prazo for maior, o segurado será encaminhado automaticamente para a perícia presencial. Um exemplo: se uma fratura que exige 45 dias de afastamento e o atestado propuser 90 dias, isso será analisado por um perito. Hoje, o INSS aceita o período de afastamento solicitado no Ateste-Med, independentemente do tipo da doença. A avaliação, porém, é que em determinados casos o prazo proposto é maior do que o estipulado para a recuperação do trabalhador. As medidas fazem parte do pacote de ações adotado pelo governo federal para barrar pagamentos feitos de forma indevida. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Com frequência, Marcos Furlan, eu digo aqui no Jornal Alerta Geral que os beneficiários e segurados da Previdência Social, que estão com os seus benefícios regulares, que cumprem o que estabelece a legislação, não devem se preocupar com a Operação Pente Fino. A Operação Pente Fino é necessária, é importante quando o governo federal a adota, porque são necessárias as correções de irregularidades, de deformações, de
distorções na concessão desses benefícios, justamente para o dinheiro ser preservado e ser garantido para quem tem direito a auxílios, a aposentadorias e pensões. Nesse caso do Ateste Med, o governo federal acertou. Eu sou crítico da burocracia, da lentidão, do descaso do INSS em muitas vezes tratar com lentidão a resposta aos beneficiários da Previdência Social. Mas nesse caso do Ateste Med, foi uma iniciativa do Ministério da Previdência Social para agilizar a concessão do benefício para quem tem problema de saúde, quando necessita do INSS, não esperar tanto tempo ou precisar ir à Justiça Federal para garantir o auxílio-doença. Essas mudanças que estão sendo preparadas são importantes e necessárias, porque vão corrigir o que tem de irregularidade e manter o Ateste Med como um importante instrumento para facilitar a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras que enfrentam problemas de saúde. E daqui a pouco tem muito mais a agenda das eleições municipais aqui no Bate-Papo Político. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia!